Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor André Vieira, aqui do Programa de Pós-Graduação em Química da UFBA, gravando esse vídeo para divulgar a nossa seleção então do mestrado e doutorado para o semestre 2025.1, tá? Então eu vou apresentar algumas informações importantes aqui para os candidatos que desejem então fazer a pós-graduação aqui conosco no Instituto de Química, tá certo? Então eu apresento para vocês aqui, primeiramente, o nosso edital, tá? O nosso edital número 19/2024, que é a seleção pública dos cursos de mestrado e doutorado em Química da UFBA, tá? Para o semestre 2025.1. Esse edital ele pode ser encontrado na página do PGQuim. Então, se você digitar lá ppgq.ufba.br, você vai abrir essa página. Em editais publicados, você encontra esse documento que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, o edital está publicado já faz 2 semanas. Tá? Aqui vocês encontram todas as informações a respeito do processo seletivo e eu vou só fazer alguns destaques. Tá? Como, por exemplo, o número de vagas que nós estamos oferecendo para o próximo semestre. Tá? Nós estamos ofertando 30 vagas para o mestrado e 30 vagas para o doutorado. Tá? Nós, por lei, reservamos 30% das vagas para as pessoas negras, pretas e pardas. Né? Isso significa que nós vamos ter 21 vagas para ampla concorrência no curso de mestrado e 9 vagas para candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos. Tá? 21 e 9 vagas no mestrado, 21 e 9 vagas no doutorado. Tá? Totalizando, então, 30 vagas para o mestrado e 30 vagas para o doutorado. Tá? Outra informação importante, tá? O período de inscrição para o nosso processo seletivo. O período vai de 9 de dezembro de 2024 até o dia 10 de janeiro de 2025. Tá? Então prestem atenção porque nós vamos pegar um pedaço do recesso da UFBA. Tá? Então nós vamos estar com as inscrições abertas por um mês, mas vamos pegar um pedacinho ali do recesso da UFBA. As inscrições vão até o dia 10 de janeiro de 2025. Tá? Por isso que eu acho que o vídeo vai ser importante para os candidatos. Essas inscrições elas serão realizadas através aqui da plataforma SIGA-A. Se você clicar nesse link, você é direcionado diretamente aqui para a nossa plataforma SIGA-A, tá certo? Você vai buscar Química e aqui você consegue fazer a sua inscrição no doutorado e no mestrado, tá bem? Então, mostrando aqui o passo a passo que o próprio edital já mostra para vocês. Tá? Ampliando um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem ver as informações. Pois bem, aqui no SIGA-A, quando você for fazer a sua inscrição, seja no mestrado ou no doutorado, né, você precisará inserir informações aqui nesse formulário para inscrição. Né? Então, dados pessoais, naturalidade, documentos, endereço, são informações necessárias para a inscrição. Além disso, vocês precisarão anexar aqui uma série de documentos digitalizados, todos em PDF, tá pessoal? E aí é justamente sobre esses documentos que eu vou comentar um pouquinho aqui no vídeo, tá bem? Então, falando um pouquinho dos documentos que precisam ser anexados na inscrição. Bom, o primeiro deles é um documento de identificação pessoal, né? Carteira de identidade, CPF. O segundo é a guia de recolhimento devidamente quitado, referente à taxa de inscrição. Tá? Então, através do site da SUPAC, está disponível lá no edital, né? Se você clicar aqui, você consegue, seguindo passo a passo, gerar um boleto. Tá? Esse boleto é referente à sua inscrição no processo seletivo. Tá? Então, você vai gerar o boleto, você vai pagar o boleto, e é esse comprovante de pagamento que será anexado no campo 3. Tá? Destacamos aqui, não serão aceitos comprovantes de agendamento, tá pessoal? Precisa ser o comprovante de pagamento.
daquele boleto. Tá? E aí você tem o segundo documento devidamente providenciado. Terceiro documento, do diploma de graduação, frente e verso, tá? De uma instituição reconhecida pelo MEC. Pô, professor, mas eu não me formei ainda, eu sou formando. Tudo bem, você pode pedir uma declaração de provável concluinte para o coordenador do seu curso de graduação e com essa declaração você consegue, então, realizar a sua inscrição, seja para o mestrado, seja para o doutorado, tá certo? Quarto documento, né, aqui para candidatos ao doutorado, diploma do título de mestre, frente e verso de uma instituição reconhecida pelo MEC. Veja, se você está terminando o seu curso de mestrado e deseja concorrer ao doutorado, tá? Se você apresentar uma declaração de provável concluinte do curso de mestrado, você consegue concorrer a essas vagas no doutorado. Tá? Então, para isso, você vai ter que conversar com o coordenador do seu curso de pós-graduação e solicitar para ele, então, essa declaração de provável concluinte do curso de mestrado. Tá certo? Então, com isso, você também consegue providenciar o documento aqui D. Tá? Além disso, solicitamos também a carta de aceite, assinada por um orientador credenciado e habilitado no programa. Tá? Essa carta, gente, é justamente o anexo 3. Tá? Nós deixamos lá no final do edital essa sugestão de carta aqui para os professores do programa. Mas se o orientador, se o seu professor, né, ele quiser oferecer um outro texto, né, de um termo de compromisso do orientador, está tudo bem também, tá certo? Então, esse é o documento E, carta de aceite assinada pelo orientador. Tá? Além disso, nós solicitamos, claro, o certificado do exame unificado de química. Tá? Já faz um ano que nós abolimos o nosso exame interno no programa de pós-graduação em Química. Tá? Nós aderimos ao exame unificado de Química. Então, você realiza o seu exame unificado de Química através da SBQ. A SBQ organiza esse exame, ela gera uma nota e essa nota sai em um certificado digital do exame unificado de Química. Tá? Esse é o exame que nós vamos utilizar na seleção e classificação dos nossos candidatos ao mestrado e ao doutorado. Tá? Então, se você realizou o exame unificado de Química no ano de 2023 ou 2024, tá? Seja a primeira ou segunda chamada, você poderá utilizar esse certificado para concorrer às vagas do mestrado e do doutorado. Tá bem? Além disso, também solicitamos o currículo Lattes do candidato devidamente atualizado. Tá? Então, você vai gerar um PDF do seu currículo Lattes e anexar também na plataforma SIGA-A. Tá? Além disso, nós solicitamos cópia digitalizada dos documentos que comprovem a produção acadêmica inserida no Lattes. Tá? Então, declarações, atestados, artigos, comprovação de participação em eventos, toda a documentação, tá, que comprove a sua produção acadêmica do Lattes tem que ser anexado nesse campo H. Tá? Bom, mas se o candidato possui uma produção grande, né, se eu possuo aqui 10 arquivos que eu quero anexar para justamente comprovar o meu Lattes, bom, nesse caso a gente sugere, claro, que vocês peguem esses arquivos PDFs, tá, e juntem eles em um arquivo único. Tá? Então, para quem não tem familiaridade com isso, a gente recomenda esse site do tipo ilovepdf.com, aonde você pode juntar vários arquivos PDFs em um único arquivo. Tá? Então, esse único arquivo você vai anexar depois comprovações do currículo Lattes.
Tá? Então é isso que a gente pede aqui no campo H. Tá? Todos os documentos que comprovem a sua produção devem ser colocados no formato PDF, deve ser combinado em um único arquivo PDF e ser colocado aqui, tá? Nesse item H. Pessoal, se vocês colocarem o arquivo do currículo Lattes sem os documentos comprobatórios, tá? Vocês não terão nenhuma pontuação do currículo. Tá? Então nós precisamos dessa documentação comprobatória justamente para pontuar o currículo de vocês e conseguirmos então fazer a classificação. Tá? Então isso aqui é muito importante que vocês separem direitinho os documentos comprobatórios de vocês e anexem na plataforma SIGA. Tá? E o último documento, gente, é a relação quantitativa da produção acadêmica devidamente preenchida. Então, isso daqui também é um anexo, tá? É esse anexo 2, relação quantitativa da produção bibliográfica, tá? Então, isso daqui, gente, é o candidato que vai preencher, tá? E depois a comissão responsável pela seleção vai conferir, claro. Tá? Mas é o estudante que tem que preencher essa tabela do anexo 2. Então você vai colocar aqui, artigo publicado. Você tem algum do quartil Q1? Então vai colocar um aqui. Não tem nenhum artigo do quartil 2? 0. Q3? 0. Q4? 0. Tá? Tem algum artigo submetido para publicação em revista científica? Eu tenho um artigo, então vou colocar 1. Número de participação e publicações em congressos, apresentações orais, tudo isso daqui vocês vão pontuando, tá? A quantidade de atividades acadêmicas que vocês conseguiram produzir durante graduação e mestrado. Tá? Então vocês vão preencher essa tabela, tá? E isso é justamente a relação quantitativa da produção acadêmica. Tá? E isso daqui é muito importante porque a comissão de seleção vai avaliar o item G, H e I em conjunto. Né? Então é importante que o nosso candidato fique atento e preencha de maneira correta aquela tabela. Tá? A comissão de seleção também solicita que toda essa produção ela seja apresentada em ordem. Tá? Então, primeiramente os artigos publicados, depois os artigos submetidos, em sequência a participação e publicações em congressos. Então, vocês deverão apresentar a documentação comprobatória em ordem, seguindo justamente o que está aqui na tabela, tá bom, pessoal? Então, aqui vocês vão colocar as quantidades e aqui vocês vão relacionar com a página que está naquele anexo H. Tá? Então, se eu gerei ali um documento com 10 páginas, eu vou numerar aonde estão as minhas produções. Tá certo? Então, isso é importante para a gente conseguir fazer a avaliação e o julgamento, né, dos candidatos com uma certa velocidade que o processo seletivo solicita, tá bem? Então, não esqueçam, gente, tá? De preparar essa documentação comprobatória da sua produção, tá? Devidamente combinada num arquivo PDF e também fazer o preenchimento do anexo 2, indicando a quantidade de produção e em qual página do arquivo H essa produção se encontra, para que depois a comissão examinadora possa fazer essa verificação e encerrar o processo seletivo o quanto antes. Tá certo? Bom, essas são as informações que a gente queria passar para vocês. Espero que tenha sido útil, tá? E bom processo seletivo a todos. Um abraço.